Uma jovem foi encontrada morta dentro de casa em Vespasiano, na Grande BH. Andressa Evanieri tinha 22 anos e parecia ter se enforcado. A perícia desconfiou. A repórter Shirley Barroso, ao vivo, tem outras informações. Shirley, boa tarde. Há uma suspeita de feminicídio, Shirley? Ei, Lair, muito boa tarde para você, para quem acompanha o nosso balanço geral. Tanto é que foi instaurado um inquérito aqui na Delegacia de Homicídios de Vespasiano, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, a polícia está investigando neste momento. Familiares da Andressa estão sendo ouvidos aqui na delegacia. A Andressa é do Maranhão. A mãe dela vive no Maranhão, as irmãs vivem no Maranhão, mas ela tem uma tia, uma prima que moram próximo à casa dela, no Morro Alto, em Vespasiano. Como é que tudo aconteceu? Na manhã de sábado, dia 9, o namorado da Andressa, de 28 anos, acionou a polícia dizendo que ela cometeu o autoextermínio, que ela teria tirado a própria vida. Quando a polícia chegou, a Andressa já estava no chão, o namorado disse que ela se enforcou. Ele disse que na noite anterior, na noite de sexta-feira, eles saíram para ir a uma festa. Nesta festa, eles discutiram, diz que a Andressa ficou com ciúme dele, eles discutiram, mas resolveram ele mesmo na festa e depois voltaram para a casa dela. Lá na casa, ele disse que foi para o quarto, que já não brigavam mais. Ele foi para o quarto, dormiu, só que no meio da madrugada ele teria ouvido um barulho. Quando saiu, encontrou a Andressa enforcada. Ele ainda tentou salvá-la, tirou ela da corda que ela teria utilizado, mas não conseguiu salvar, acionou a polícia acionou o resgate, mas eles constataram o óbito e o corpo da Andressa foi levado para o Instituto Médico Legal. Só que a médica legista encontrou vestígios no corpo da Andressa que não condizem com marcas de autoextermínio, indícios no corpo dela que não condizem com a causa da morte por autoextermínio. Ou seja, e aí foi instaurado um inquérito aqui na Delegacia de Homicídio de Vespasiano. Eu estive no local, conversei com algumas vizinhas, com alguns moradores lá do Morro Alto. As vizinhas disseram que a Andressa é uma menina muito jovem, gostava muito de passear, de festas. Ela trabalhava em um supermercado lá do bairro. A Andressa tem uma criança, uma filha de 7 anos de idade, e que ela trabalhava muito para dar tudo para a filha. Ultimamente ela estava trabalhando tanto, ela estava num turno muito pesado do trabalho, que ela deixava a filha com o pai, com o ex-companheiro dela. Então o pai da criança ficava com a filha e com a madrasta, e ela trabalhava muito, ela estava namorando esse rapaz. Os vizinhos disseram que não conhecem esse rapaz, mas que ouvia constantemente eles brigando muito. Inclusive, eu conversei com uma vizinha lá, e ela disse que na noite anterior, por volta de 3 horas da manhã, ouviu muito grito. Eles estavam brigando e a Andressa gritava muito. Então eles não sabem dizer o que aconteceu. Os vizinhos não acreditam que a Andressa tenha tirado a própria vida. Conversei, inclusive, com a bisavó da filhinha da Andressa. Ela é a avó do ex-companheiro da Andressa, o pai da filha dela. E ela disse que ela era uma menina muito alegre, vivia muito, que não tinha nenhum sinal, ela não mostrava nenhum sinal de que não queria viver. Muito pelo contrário, ela vivia muito, trabalhava muito para poder criar a filha, e que estão todos muito inconformados com a morte da Andressa. Sobre o rapaz, não sabem falar, não sabem o que aconteceu. Ela presenciou, porque no momento em que a polícia foi chamada, o resgate foi chamado, os vizinhos viram toda aquela situação. A bisavó da criancinha, a avó do ex-companheiro da Andressa, esteve lá, viu, diz que ela foi tirada de casa com a mesma roupa que ela saiu na sexta-feira à noite. No boletim de ocorrência, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência. O namorado da Andressa fala que ele dormiu, que no meio da madrugada ouviu um barulho, e quando ele saiu ele encontrou toda aquela situação que a Andressa teria provocado. Mas a avó, a bisavó da filhinha dela, disse que entrou lá e falou, não, mas a cama estava arrumada. Então, são detalhes, Lair, que a Polícia Civil aqui está recolhendo, está ouvindo, a polícia já ouviu. Quando os detalhes da médica legista, alguns detalhes que a médica passou para a polícia foram ditos no sábado mesmo, o namorado da Andressa foi trazido para a delegacia de plantão de Vespasiano, ele foi ouvido, liberado, não tem nenhuma prova, não se sabe ainda o que aconteceu com ela. O laudo oficial de necropsia ainda não foi enviado para a Polícia Civil, a polícia aguarda o laudo
da causa da morte dela, o que aconteceu realmente com a Andressa, para poder falar o que aconteceu, se ela realmente tirou a própria vida ou se aconteceu algo com ela. Esse laudo ainda não foi enviado aqui para a delegacia, mas ele foi ouvido, foi liberado. Eu fiquei sabendo aqui na delegacia que hoje pela manhã ele esteve aqui, veio querer saber o que está sendo feito, o que a polícia já tem sobre isso. Os policiais disseram, pode ir embora, a gente não tem nada para falar para você. Quando tivermos algo mais concreto, se precisarmos ouvi-lo novamente, nós vamos ouvi-lo, mas você pode ir para casa, a gente está fazendo o nosso trabalho. Neste momento estão aqui a tia da Andressa, uma prima também. Nós conseguimos falar por telefone com uma outra tia da Andressa lá no Maranhão, porque eles estão providenciando o traslado do corpo dela. O corpo dela acabou de ser liberado do Instituto Médico Legal para que seja levado para o Maranhão, para que ela seja sepultada lá no Maranhão. Tem aí também um desacordo aí se a filhinha será levada para lá ou não, o pai não quer deixar a menina levar, enfim, uma coisa aí mais de família, mas todos querem saber o que aconteceu com a Andressa. Ninguém acredita que ela tenha tirado a própria vida, mas não se sabe, ninguém sabe o que aconteceu nessa festa, se ela fez uso de bebida alcoólica ou se ela estava transtornada, ninguém sabe. A única coisa que se sabe, que os vizinhos sabem, é que teve uma briga dentro de casa, ouviu-se muitos gritos da Andressa, então a polícia ainda vai aguardar esse laudo para descobrir o que aconteceu, quais são essas lesões constatadas pela médica legista que são incompatíveis com uma morte por autoextermínio por enforcamento, enfim. Então precisa esse documento oficial, precisa chegar aqui na delegacia para a polícia concluir o que aconteceu e se fizeram algo com a Andressa, quem foi, já que eles estavam vindo de uma festa. Tinha outras pessoas dentro daquela casa, além da Andressa e do namorado? Né? Eram só os dois? Se eram só os dois, eles brigaram? Por que brigaram? O que fizeram com ela? Ele fez algo com ela? Ou ela mesma fez algo contra ela? Então não se sabe ainda, mas uma coisa é certa, ninguém acredita que a Andressa tenha tirado a própria vida. Mas o namorado disse que foi ela, apresentou inclusive a corda utilizada para ela. Enfim, é um mistério. Por enquanto é um mistério o que aconteceu com essa jovem de apenas 22 anos, que era do Maranhão, veio com a família morar aqui em Vespasiano. Depois que ela engravidou com 15 anos apenas. Depois que ela engravidou, a mãe ainda passou um tempo aqui, depois voltou para o Maranhão. Ela preferiu ficar com a família do ex-companheiro, depois se separaram e hoje vivia uma vida trabalhando, cuidando da filha e infelizmente acabou encerrando uma vida tão jovem de 22 anos. O resultado do que aconteceu com a Andressa, por que ela morreu, o que provocou a morte dela, a gente vai saber daqui a algum tempo, porque a investigação começou hoje, né? Porque tudo foi no plantão do final de semana. O inquérito foi instaurado hoje aqui na Delegacia de Homicídios de Vespasiano, mas os policiais estão correndo. Já alguns depoimentos aconteceram, eu já disse, a família está sendo ouvida aqui. Agora descobrir o que aconteceu com essa jovem de 22 anos, viu, Laí?